Nós vamos falar dentro daquela palavra de ação sobre hoje a estratégia de Deus dentro do discipulado, irmãos, que nós estamos trabalhando do MDA. Amém? Efésios capítulo 4, verso 7 em diante, do verso 7 ao verso 16. Gálatas, Efésios, fica no Novo Testamento. Romanos, Atos, Romanos, Coríntios, aí você vê Gálatas, Efésios. Nesta manhã você vai aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Irmãos, é muito importante que os irmãos estejam presentes na escola dominical. Por quê? Porque é a palavra que fortalece o coração do crente. Irmãos, oração é uma bênção, jejum é uma bênção, mas a Bíblia diz que é a palavra que tem que estar na frente. Amém? Ela vem estar sendo tomada por todas essas características da oração, do jejum, mas é a palavra que te dá a vida eterna. É a palavra de Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, senão que também desceu às portas mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendência da maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui. Glória a Deus. Queridos, Deus tem a sua maneira de trabalhar, e nós chamamos isso de estratégia. Nós estamos passando para a igreja a visão daquilo que Deus está nos dando enquanto um caminho para que possamos ganhar almas, para que possamos cuidar dessas almas. Amém? Eu quero entender que esta estratégia de Deus, dentro desses versos que nós acabamos de ler, está também aqui apresentada, irmãos, uma palavra chamada visão. Muitos de nós temos uma visão muito curta. As pessoas chegam para você e dizem assim: olha, por que você não faz isso? Vamos imaginar a título aí de uma aquisição de um bem material, uma casa. Você de repente fala: não, isso não é para mim, eu não consigo. Queridos, se nós ficarmos na nossa visão tão pequena, você nunca vai sair de onde você está. Mas a bem da verdade, nós não podemos ser meninos inconstantes. A mesma palavra diz que qualquer vento de doutrina leva, e a gente às vezes acaba tomando na cabeça. Eu quero que você entenda que aqui a figura dominante é a igreja do Senhor Jesus como corpo. E ele traz essa analogia dentro de uma dimensão funcional, ou seja, isso tem que funcionar, isso vai funcionar. Na década de 70, um homem fez um carro, irmãos, a gasolina ela era super barata, mas um homem fez um carro a água e ele funcionou. Passou isso, era show da vida, não era fantástico, era show da vida. Já tem alguns anos atrás, 77 por ali. Talvez muitos não tinham nascido ainda. E aí pegaram essa visão e abafaram. Por quê? Porque o combustível era ser vendido. Ele foi passear uma Opala 70 e alguma coisa,
ele foi passear na praia e ele disse: aqui ó, eu vou provar para vocês. E filmando isso, ele pegou a água do mar, jogou dentro do tanque. Como deu combustão, não me pergunte, mas o carro andou. Isso é uma visão, irmãos. E muitas pessoas atravessam o nosso caminho para tirar a nossa visão. De repente você chega diante do seu irmão e diga assim: ó, você também anda com água, você também funciona com água. Diga para o seu irmão: você também funciona com água, você também vai dar partida na água. De que maneira? A água do Espírito Santo. Não tem como não ter combustão, irmãos, porque ele é dínamo, ele é poder. E quando ele derrama essa água poderosa no meu e no seu coração, essa água nos lava, nos purifica e nos traz, irmãos, o rio de Deus. E no rio de Deus, irmãos, nós podemos beber, comer, nos alimentar e nos direcionar. A Bíblia está dizendo que Cristo é a cabeça, porque a cabeça e não o cabeça. Ele não é o cabeça porque ele não é de um grupo. Ele é a cabeça porque está falando de um corpo. Então entenda, a cabeça é por conta do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Entenda, Cristo é a cabeça e cada filho de Deus é um membro ou parte deste corpo. Irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele traz para nós objetivos, irmãos. Objetivos da cabeça. E qual é o objetivo da cabeça? Qual é o objetivo de Jesus Cristo? Primeiramente, eu entendo que é a edificação do corpo. Ele quer construir um corpo, irmãos, saudável. Ele quer construir um corpo visionário. Ele quer construir um corpo estratégico, estrategista. Nós precisamos entender que dentro disso, irmãos, ele lança aqui alguns objetivos. E nós podemos ver dentro desse crescimento 3 características para essa estratégia. E qual é? Primeira, qualidade. O meu corpo tem que ter qualidade. Eu entendo que Jesus, Ele não diz, mas digo eu, pensando como Jesus pensa, o meu corpo tem que ter qualidade. Ou seja, a minha igreja tem que ter qualidade. Irmãos, quando nós compramos alguma coisa, está lá, CIF, Serviço de Inspeção Federal. Você pode comprar tranquilamente. Mas entenda, o melhor produto em laranja não fica no Brasil. Você sabia disso? O melhor café não fica no Brasil. A melhor carne não fica no Brasil. O melhor arroz não fica no Brasil. O melhor do Brasil vai para fora. Mas o melhor de Deus tem que ficar dentro. Nós precisamos ter essa concepção de que a qualidade é Deus quem dá. E Ele selou, irmãos, a minha vida, a sua igreja, o corpo dele, com o seu Espírito Santo. Tem que ter qualidade. Senão, irmãos, não tem como a gente caminhar. A Bíblia está dizendo que o objetivo de Cristo, nesta edificação, nessa grande construção do que está acontecendo no nosso meio, através do face a face, através do MDA, através das células, dos pequenos grupos, irmãos, e até mesmo de um a um, é trazer uma edificação com qualidade. E que qualidade é essa, irmãos? Primeiramente, irmãos, em adoração a Deus. Nós temos que ter uma qualidade de adoração. Não podemos acordar de qualquer jeito, irmãos, e começar a adorar a Deus de qualquer jeito. Não. Temos que adorar a Deus com qualidade. Isso me traz o entendimento que só adora com qualidade ao seu Senhor quando este tem comunhão com o corpo. Se eu não tenho comunhão, eu não tenho como adorar. E a minha adoração não entra como uma qualidade devida. Nós entendemos que esta é a primeira característica. E a segunda dela é a unidade, irmãos. O corpo ele tem que ser muito bem ajustado. Disse aqui a palavra de Deus no versículo 16. Um corpo bem ajustado. O que é isso, irmão? Você já imaginou se a minha perna esquerda andasse para cá e a minha direita quisesse andar para lá? Não vai conseguir. Você já imaginou, com todo respeito às irmãs, a gente andar assim? Não dá. Não tem como. Vamos imaginar. Tem menino que consegue, né? Eu já passou a minha idade. Andar plantando bananeira nas mãos, não tem como. As mãos não foram feitas para aguentar o suporte do corpo. Você já imaginou se a gente fosse andar com o coco da cabeça e o careca? Como é que ia ser? Sangue de Jesus tem poder. Deus deu para a gente o pé. Esse é o equilíbrio, irmãos. Entenda, tem que haver unidade. Quando a cabeça
lança sobre o corpo, sobre o coração, uma necessidade de que o joelho está doendo, logo, eu estou falando de um corpo físico agora, logo a mente lança, o coração lança para a mente lança para a minha mão uma necessidade de que o meu joelho está doendo, então eu vou massagear. Essa é a unidade. Ele tem dor, mas eu estou aqui para te ajudar, joelho, ó. A mão está aqui para te ajudar. Eu vou fazer massagem. As minhas costas não aguentam de dores. A minha mente, ela manda, irmãos, um sinal de responsabilidade da mão. E ali, irmãos, a mão, ela chega até um certo limite. A minha não passa disso daqui. Mas acontece que o negócio está aqui embaixo. A mão tem que ter a estratégia. Diz que não é só por cima, por baixo também se alcança. Você já percebeu isso? Eu não tinha percebido, irmãos. Então, tomando banho, Deus me falou isso. Não é só um caminho que nós temos que caminhar. Nós temos que caminhar um caminho da qualidade, mas o caminho também da unidade. E o que vem a ser isso? É você ligado comigo, é eu ligado com você, é você cuidando de mim, eu cuidando de você. Não é cuidando um da vida do outro, mas tendo um cuidado para que o irmão não caia, irmãos, nas mesmas ciladas que outrora eu poderia ter caído, ou eu já caí. Entenda uma coisa: toda essa qualidade, toda essa unidade, elas se unem de mão dada, elas se dão, e elas começam a caminhar agora em busca de uma quantidade. Não há como, irmãos, termos quantidade fora de uma qualidade. Não há como nós termos a unidade em Cristo se nós não tivermos uma qualidade do Espírito Santo na minha vida. Eu não consigo caminhar com o irmão Vanderlei. Uai, por que você não consegue, pastor? Não sei, o cara é meio estranho, né? Ele faz lá a puxeirada, não chama a gente e tal. Fala, Deus. Mas às vezes, irmãos, é isso que a gente observa. Não dá para caminhar com o irmão, porque o irmão, aí a gente não quer falar, mas a mente já falou. E a Bíblia diz que aquele que intentou já caiu no pecado. Então nós passamos a desqualificar parte do corpo. Quem somos nós para desqualificar, irmãos? Nada somos. Deus quer trazer uma qualidade e dentro disso uma unidade, para que a gente venha, irmãos, avançar em quantidade. Eu quero entender que nesse último face a face muitas pessoas foram abençoadas. Amém, irmãos? E eu quero ser mais ousado no Espírito Santo. Por que não dizer que todos foram abençoados? Você recebe? Amém? Irmãos, o plano da cabeça, o plano de Cristo, irmãos, é um só. Dentro desse contexto, usar, irmãos, o corpo para a sua edificação mediante todos os membros. Deus não quer usar apenas o pastor. Deus quer usar, irmãos, desde a entrada até a cozinha. Mas quer dizer então que eu não preciso pregar? Propriamente dito, não. De repente não foi isso, porque a Bíblia diz: olha, um eu dei para apóstolos, outro eu dei para mestres, outro eu dei para pastores. Cada um tem uma função no corpo. O que você faz, de repente, não é o que eu faço. Mas o que eu faço, de repente, não é o que o outro irmão faz. Mas todos nós temos uma unidade dentro da qualidade. Ou seja, passamos pela inspeção do Espírito Santo. Ele nos deu, irmãos, a função de sermos bênção na vida das pessoas. Isso vai gerando quantidade com qualidade. Nós podemos ver que nós passamos a entender que essa edificação tem função. Qual que é a função da cabeça de Cristo? Governar o corpo, irmãos. A minha cabeça, literalmente falando, de acordo com o meu corpo humano, ela governa o meu corpo. Concorda comigo? Amém? A igreja tem uma cabeça. Essa cabeça se chama Jesus Cristo. Ela quer governar cada parte do seu corpo, cada membro da sua igreja, aleluia. Ele quer governar com qualidade. Ele quer trazer a unidade da minha vida e da sua vida, para que se gere uma grande quantidade de verdadeiros adoradores. Ontem à tarde eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher, o nome de Lucy. Ela foi tomada por um câncer e ela ficou mais ou menos de 10 a 15 anos com esse câncer. E ali
resumindo a parte muito linda, que toda ela é linda, mas vou resumir uma delas. Jesus chegou para ela quando ela teve alta, porque os médicos disseram, olha, eles eram 300 da turma dela, 299 já tinham morrido, só tinha sobrado ela. E a medicina do hospital chegou para ela e disse assim, a direção, não tem mais jeito, vai para tua casa, morre em casa com os teus parentes. E ali, irmãos, Deus não permitiu que nem a igreja visitasse ela, e ela não estava entendendo isso. Ninguém da família foi visitá-la enquanto ela esteve no hospital. Quando ela saiu do hospital, ela disse que não tinha ninguém para me esperar, e eu precisava atravessar uma rua chamada-se também Afonso Pena, na cidade dela, e ela não tinha força. E de repente ela volta para trás e clama a Deus por misericórdia, e ali ela apaga. Ela apagou, e quando ela acorda agora, isso literalmente aconteceu. Ela estava dentro de um ônibus, e aí ela disse para o motorista assim, eu não sei como eu cheguei aqui, mas eu cheguei, eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus. A senhora foi trazida para dentro desse ônibus por um senhor, por um homem, e esse homem pagou a sua passagem, era ônibus, e ele mandou te dar um recado quando você acordasse. E o que ele mandou dizer? Que ele te ama muito, que ele nunca vai deixar você sozinha. E ela começou a chorar porque ela sabia que era Jesus, e ela foi para dentro da casa dela, e ali ela começou a passar mal mesmo. Ela disse, olha, eu chorava, com um olho saía lágrima, com o outro olho saía pus, saía sangue e saía bicho. Eu tinha que segurar o meu olho para ele não cair. Ela tinha um câncer no fundo do olho, e um dia ela clamou a Deus pedindo a morte, e ela disse, eu não aguento mais, me dá a morte, Jesus. E Jesus veio e falou assim, olha, você vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, mas eu vou no seu velório. E ela ficou sem entender, falou, não estou entendendo. Foi porque no velório que eu entro, morto ressuscita. E ela tinha convicção de que ela ia morrer, mas que ela ia ressuscitar. E ela morreu, irmãos. E ela disse, olha, verdadeiramente o último inimigo que a gente vai vencer é a morte. E a morte começou pelos meus pés, gelou como um iceberg. Eu senti totalmente os meus pés sendo petrificados pela geleira, como se fosse do Alasca. E de repente ela sobe aquela geleira e fui tomada pela morte. Mas no mesmo instante eu fui embora para o paraíso. E chegando lá, e ela ficou muitas horas com Cristo lá. E ela conta esse arrebatamento dela, porque ela morreu e ressuscitou. E aí ela disse, eu estava vendo muitas pessoas ali. E ela fala, não lembro quem, me ateu, somente chamou a atenção porque ela viu a Jesus. Falou, eu quero ver o meu amigo. E ela foi em direção de Jesus. Jesus veio em direção a ela. E ela falou, eu não consigo descrever a beleza de Jesus, só vendo para você saber. E Jesus então a pegou pelo braço, levou dentro de um compartimento, falou, lá estava cheio de anjo. E ali ele fez, ela disse assim, a minha cirurgia com um bisturi de fogo. Ela usa essa palavra, essa analogia. E quando ela fez tudo aquilo, eu vi tudo aquilo também, porque fez no corpo. E ela estava, naquele momento, ela já estava sendo velada. Na terra ela estava sendo velada. No céu ela estava vendo o velório dela. Deus estava permitindo isso na vida dela. E Jesus disse para ela assim, olha, você vai voltar, mas eu não quero voltar. Falei, mas você tem que voltar, porque a minha glória será muito maior agora quando você voltar. E ele disse, olha, eu vou deixar uma marca na sua vida, para que todos saibam que você esteve comigo. E ali Jesus arrancou todo o câncer do olho esquerdo dela e escreveu um J Nazareno e assinou. E quando ela voltou, o anjo trouxe ela de volta, irmãos. Muito interessante isso. Trouxe ela de volta. Ela sai do caixão. Todo mundo velando a mulher. Meu Deus do céu. Imagina o atropelo que pode ter acontecido, né? Ela falou assim, eu tenho uma responsabilidade. Saiu no meio daquelas flores, tudo saiu. Irmãos, Pai do Senhor, talvez para todo mundo, né? Isso ela não disse, eu que estou dizendo, né? E ela correu para o hospital. Que Deus mandou ela ir para o hospital. Jesus mandou ela ir para o hospital assim que ela voltasse na terra. E ela foi, chegou lá. Tinham alguns cientistas naquele hospital. Deus tinha levado doutores de outros países, estavam lá. E eles fizeram, inclusive ela falou, tiraram o raio-x do meu olho, mexeram lá dentro, e eu não sei como é que eles conseguiram ver.
Ele olhou e falou assim para mim: me sedou parte do olho para mexer. Falou: o médico que te operou não é da terra. Eu nunca vi um negócio desse. Até a raiz do câncer não existe mais. Aí, pera um pouquinho, ele disse. Nunca vi um negócio desse. O que foi? Um outro médico pergunta. Tem um nome escrito aqui dentro do olho dela. O que está escrito aí? J. Nazareno. E tem uma assinatura que eu nunca vi. Então ele começou a pregar na terra, irmãos, o poder de Deus. Entenda uma coisa: Jesus tem uma função na sua vida. Jesus quer governar a sua vida. A função do corpo é dar vida, ou melhor, a função da cabeça é dar vida para o corpo. Jesus quer dar vida para mim e para você, a cada membro. A Bíblia diz que Ele quer dar dons, irmãos. E muitas vezes nós queremos ter aqueles dons estereótipos que todo mundo vê e fala: eu quero receber esse dom aí, esse dom de profecia, de língua estranha, de revelação. Não, mas o maior dom é o dom do amor. Esse está aqui dentro. Ninguém vê, mas Jesus vê. E é isso que importa, irmãos. Eu quero entender que Deus quer dotar a sua igreja, o seu corpo, de graça, de habilidade. Quando alguma coisa acontecer aqui do lado direito, o corpo vai saber, porque ele é tomado pelo Espírito Santo, irmãos. Cada membro do corpo deve ter a sua função dentro do corpo. Aleluias. Eu entendo que Ele quer constituir, irmãos, a uns como apóstolos, a outros como os profetas, a outros como evangelistas, a outros como pastores e mestres. Tudo isso é função da cabeça, que é Jesus. É Ele quem outorga isso. Nós precisamos apenas, irmãos, entender os objetivos disso. E eu quero entender que o objetivo dessa grande manifestação da cabeça de Cristo, irmãos, é trazer o aperfeiçoamento aos santos. Diga para o seu irmão: você é santo, então vai receber o aperfeiçoamento de Deus. Esse aperfeiçoamento, irmãos, tem uma finalidade: é para a obra do ministério, é para a edificação do corpo, capacitar os santos, irmãos. Aleluia. E eu quero entender, irmãos, que capacitar, catartismo, que diz aqui no original, ele significa aparelhar, guarnecer, equipar, prover e preparar, formar num todo. O Espírito Santo quer exatamente isso na minha vida e na sua vida. Há uma função, irmãos, dos membros do corpo agora. A função é você que precisa ter. Cada membro é importante e precisa ter uma função. Diga para o teu irmão: você é muito importante no corpo de Cristo. Cada membro, irmãos, cada parte do corpo de Cristo, ou seja, cada pessoa já recebeu pelo menos um dom. Todos nós já temos. Não que nós vamos receber. Deus já lhe dotou. Deus já lhe abençoou. Cada membro precisa entender que ele é um obreiro diante do Senhor Jesus. Eu vou cuidar das causas de Deus. Cada membro tem um ministério de trabalhar, irmãos, na edificação do corpo, de ganhar, discipular e se relacionar com essas pessoas. Por quê, queridos? Porque nós aprendemos aqui um pouco acima que o Espírito Santo traz unidade, qualidade e quantidade. Entendemos, queridos, que a partir do momento que existe essa finalidade enquanto membros do corpo, esse membro ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Chegar à unidade da fé. Você precisa estar como um só na vida do seu irmão diante de Deus. Nós precisamos ser um em Cristo, chegar à medida da estatura de Cristo. O que é isso, pastor? É um conhecimento. Nós entendemos que o programa de Cristo para todos, irmãos, é crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o Senhor. Você precisa crescer nisso. Há um processo de crescimento, irmãos. E a Bíblia diz, alguém lê para mim, Efésios capítulo 4, versículo 15. Alguém lê para mim, por gentileza. 4:15. A Bíblia diz: seguindo em tudo, em verdade e amor. Se você não tiver amor pelas almas perdidas, você não tem um selo de qualidade. Você precisa voltar para que o selo de qualidade seja implantado na sua vida. Entenda uma coisa, irmãos: há uma condição para crescimento: sujeição à cabeça.
Agora alguém vai ler para nós o verso 16 e nós vamos encerrar. Pode ler bem alto. Verso 16, 4:16 de Efésios. Aleluias. Queridos, para o funcionamento adequado de cada um, para que produza um crescimento no corpo. E a Bíblia diz no final, em, não é o ou é, em. Essa palavra em, no português, quer dizer dentro. Dentro do amor. Se você não estiver dentro do amor de Deus, não há um selo de qualidade. Esta é a condição para você crescer. Se você não amar, você não tem um selo de qualidade. Mas eu quero entender que Jesus te amou primeiro e tem te ensinado como tem me ensinado a amar, até mesmo aqueles que nos perseguem. E eu quero entender ainda um pouco mais que este selo de qualidade, como uma grande estratégia de Deus, vai trazer um grande crescimento na minha vida, na sua vida e no reino de Deus. Você recebe isso? Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Tudo isso nós vamos estar passando, essa mensagem toda de novo, no nosso Face do MDA. Vamos estar passando, se você quiser pegar lá para dar mais uma olhada, seria muito interessante. Nós vamos dividir em sala. Isso é muito importante você aprender. Aos professores, que Deus derrame muita unção sobre a vida de vocês. Aos alunos, que recebam muita unção para entender aquilo que Deus quer te ensinar. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Continue a nos ensinar através da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito. Usa os professores, usa os alunos, usa a Tua igreja, para que possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.